E aí, Cobase Lovers, boa tarde, boa tarde. Agora sim, estamos aqui ao vivo no seu programa TV Cobase ao vivo. O tema de hoje é saúde renal ou saúde urinária dos gatos, no oferecimento de Pipi Cat Areia para Gatos. Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar aqui nos comentários que vai ser respondido ao vivo. Tudo bem? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Hoje é o nosso último programa da temporada, então nós fizemos 14 programas ao longo desse ano. Nesse período de pandemia, a gente teve que mudar um pouco aí o nosso formato. Antes eu recebia meus convidados aqui no nosso estúdio, agora está cada um na sua casa, né? E funciona muito bem. Quem participou aí dos programas ao longo dos últimos meses, eu agradeço muito a participação de todos vocês, certo? No programa de hoje, eu recebo pela primeira vez a doutora Fabiana Di Giorgio. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Thiago? Obrigada pelo convite. É um prazer poder participar desse programa, que eu acompanho desde o início, né? E poder falar um pouquinho aí a respeito da minha experiência no dia a dia com esses bichinhos que cada vez têm crescido mais aqui no nosso país como pet, né? Sim, a gente sabe que os gatos eles vêm crescendo muito, né? A doutora Fabi, hoje ela está clinicando lá na S-Pet da Ricardo Jafé, não é isso, doutora? Isso mesmo, na Ricardo Jafé, número 1429. É ali na Avenida dos Imigrantes, né? Então, quem conhece ali o final do Imigrantes, começo perto ali do metrô Santos Imigrantes, do shopping Plaza Sul, aquele? É o Plaza Sul, né? A Cobase que eu tô é um pouquinho mais pra frente. Mais pra frente, mas é que assim, a gente tem duas Cobases ali, três Cobases na mesma avenida. Ela tá no que a gente chama de Cobase Ricardo Jafé. A doutora Fabi tá com a gente há muitos anos, né, doutora? Não conta pra ninguém, mas ano que vem eu completo 18 anos como parceria da Cobase. Você tá tipo a doutora Cris Godoy, que também tá aqui sempre com a gente, sempre com orgulho dos anos que ela tá atuando aí na clínica S-Pet. Doutora Fabi, ela é especialista em gatos, tá, pessoal? Então, você gateiro, tiver qualquer dúvida, quiser saber qualquer informação sobre a saúde do seu gato, pergunta aqui nos comentários que eu estou lendo, estou acompanhando, e a gente vai responder ao vivo, tá? Doutora, vamos falar um pouco aí, então, da questão da saúde renal. A gente sabe, vários veterinários já vieram aqui, já comentaram como a doença renal de gato, a doença renal crônica, ela é muito comum em gatos, mas existe alguma forma do tutor perceber que tem algum indício que o rim ou que a bexiga tem alguma coisa ali que dá um indício que a doença está se instalando? Olha, Thiago, o primeiro relato que a pessoa chega falando na clínica pra gente é que o gato tá esquisito, né? Uhum. Então, assim, é aquela coisa, trabalhar com clínica de felinos, a gente tem que ser um pouquinho, entre aspas, espião, né? Uhum. Porque isso é muito dependente, assim, é muito individual. Tem gatos que não vão apresentar nenhum tipo de sinal, e outros que vão começar a tomar muita água, fazer muito xixi, ou até mesmo começar a urinar fora da caixa da areia, né? Então, assim, são detalhes que os donos de gatos, eles já chegam muitas vezes relatando, porque dono de gato é assim, se ele chegar em casa e o gato pisca torto, ele já vai saber que o gato tá doente. Já né? sabe que tem alguma coisa errada, né? Já. Mas, assim, essa questão do hábito de urinar, a sede, né? Isso daí é um indício realmente que a gente já tem que ficar atento com relação a problemas do trato urinário. Sim. E aí o tutor, como você falou, né? Ele conhece o comportamento do gato, ele sabe exatamente como o gato se comporta no dia a dia. Alguma coisa estranha ele já vem indicando. E aí muda assim comportamento do gato, comportamento urinário, vamos pensar assim, frequência de usar a bandejinha sanitária, é isso que altera, doutora? Muitas vezes a queixa é que o gato não está mais urinando na caixa de areia. Já tive casos do tutor chegar para mim e falar assim, olha, meu gato está urinando na minha cama, ou ele está urinando no travesseiro da minha filha, né? Então é aquela coisa. Muitas pessoas acham que isso é pirraça do animal, que é algum problema comportamental. Sim. Mas, antes da gente pensar que é um problema comportamental, a gente tem que fazer primeiro o descarte de um problema físico, né? Sim. Então, assim, como os nossos pacientes não falam, ele não vai falar que ele tá com dor no abdominal, que ele tá com ardência para urinar, né? Então, assim, antes de você fechar o diagnóstico de que seja um problema comportamental, a gente tem que recorrer para exames laboratoriais, exame de urina, ultrassonografia, enfim, exames para a gente falar, não, realmente o problema do seu gato é comportamental. Mas antes eu preciso ter o laudo dos exames. É investigação, né? Todo veterinário que passa por mim fala, a gente tem que investigar para saber realmente
qual que é a causa, a origem daquele comportamento, daquele indício, né? Existe uma idade que esses indícios de doença renal costumam aparecer, ou pode ser desde filhote até idoso? Olha, pode ser qualquer idade. Pode ser qualquer idade. Então, assim, gatos, eles sofrem de um tipo de cistite que é muito comum em função de estresse, né? Uhum. A fêmea, ela começa a urinar sangue, o macho, ele começa a ter uma dificuldade para urinar, tem uma obstrução na uretra, tudo isso em função do estresse. E eles estressam por alterações ambientais, né? Pelo número de caixas de areia na casa, isso influencia demais nessas doenças renais, né? Então, eu costumo dizer, o ambiente influencia demais na saúde urinária do animal. Então, a gente tem que saber manejar o ambiente, né? Por exemplo, se eu tenho um gato, eu preciso ter 2 caixas de areia, né? Por quê? Porque o gato, ele é fresco, entre aspas. Se a caixa de areia exige... Se os gateiros ouvem a gente falando que gato é... Não, gato é exigente. Eu sou gateira também. Você tem licença poética para falar isso, né, doutor? É aquela coisa, se você chega em casa, a caixa de areia do seu gato tá suja, o que ele vai fazer? Ele vai ficar do seu lado assim, ó. Ele vai ficar do seu lado esperando você limpar para poder urinar. Ele só não vai falar para você assim, se você tivesse chegado antes, eu teria urinado antes. Mas não, ele vai esperar. E essa retenção pode ser um problema para ele, doutora? Pode. De ficar segurando muito tempo a urina ou as fezes, isso pode acarretar alguma coisa negativa? Com certeza, é aquela coisa. Se você sai de manhã, o seu gato só tem uma caixa de areia e essa caixa de areia está suja, ele é capaz de ficar praticamente 24 horas ou até mais sem urinar, porque a caixa está suja. E essa urina parada dentro da bexiga, ela começa a dar uma inflamação, né? Isso aí pode gerar um tipo de cistite inflamatória, que não tem infecção, mas sim uma inflamação, né? Pela retenção. E também a precipitação de cristais da urina. Isso predispõe à formação de cálculos também. E é muito comum, Thiago, ultimamente, assim, nos últimos anos, eu estou formada há 20 anos, né? Nos últimos anos, a gente tem, nos últimos 4, 5 anos, a gente não tem pego muito cálculo na bexiga mais, a gente tem pego cálculos nos rins, como nos humanos, né? Sim. E eles chegam muito debilitados na clínica, né? É um quadro muito grave nos felinos, cálculos nos rins. Severo. Entendi. Ó, a Emilian Farias, que está aqui sempre com a gente, e a Andréa Medeiros, elas têm a mesma pergunta. Ração com corante, aquela ração coloridinha, ela pode causar algum problema urinário ou renal, doutora? Ó, eu vou contar uma coisa para vocês. O nosso gato, ele é um predador nato. Quando a gente vê um leão na natureza, a gente tem que refletir isso para o nosso gato dentro de casa. O leão na natureza, ele não come pizza. Ele não come pizza, ele come caça. O meu gato em casa, se ele pudesse caçar, o que ele ia comer? Ele ia comer um roedor, ele ia comer uma lagartixa, ele ia comer uma barata. Ele precisa de proteína animal. Então, o que influencia na saúde urinária dos felinos, ou na saúde deles em geral, não é necessariamente o corante, o sódio, mas sim o nível de carboidrato da ração ou da dieta, né? Então, por isso que eu preconizo sempre. Meus pacientes, todos os meus pacientes felinos, eu falo para todos eles, para os donos, né? Eles precisam comer uma dieta riquíssima em proteína e uma dieta úmida também. Proteína de alta qualidade, né? Isso de alta qualidade, né, doutora? Isso, uma proteína de origem animal, né? Uma proteína de origem animal. Mas, assim, não necessariamente o corante, e sim o nível de proteína mesmo da dieta. Tá. Muito bem. Ó, Roberto Chuviti tá falando que é uma delícia te ouvir, Fabi. Roberto, um beijo, Roberto. Um beijo. Abraço, viu, Roberto? Ó, a Rafaela também tá falando o seguinte, que o gato dela teve um problema recente de obstrução uretral, tratou, tá comendo uma alimentação terapêutica voltada para o tratamento de sistema urinário e que aos poucos está voltando a ingestão de água. Ela diz que ele ficou com um machinho, né? O pênis dele ficou bem machucado por conta do procedimento de desobstrução. Você tem alguma dica para ajudar nessa recuperação dele, doutora? No dia a dia, vamos pensar no dia a dia em casa lá da Rafaela, que está acompanhando. No dia a dia. Tá. O gato tem 7 anos, ela coloca aqui também. Tá, um gato que obstruiu. Vamos lá. A gente primeiro tem que ver se ele está tendo alguma influência do ambiente nesse estresse. Porque um gato que fez obstrução uretral, ele provavelmente... Uretral, né? Ele teve que ser sondado. É um quadro bem complicado e muitas vezes acaba voltando o processo. Por quê? Porque a gente tem que ir atrás da causa.
né? Então, assim, primeira coisa, quantas caixas de areia esse gato tem? Se ela tem um gato, ele tem que ter 2 caixas de areia. Ele gosta da areia que ele quer usada? Ele costuma usar essa caixa? Porque, assim, tem uma coisa também. O tipo de areia influencia muito nele gostar ou não de usar a caixa. E isso é um pessoal do felino, né, doutora? Isso. Assim, aquela coisa, a gente compra, mas é ele que escolhe. É ele que vai bater o martelo, né? Não adianta a gente achar que vou comprar aquele granulado. Não. Você pode até comprar, mas é ele que vai escolher. Né? Então, a gente tem que testar. Outra coisa, tem outros animais na casa que podem estar gerando estresse. Ele sofre bullying em casa por outro animal, por um cachorro, né? Sim. Então, assim, fatores de estresse em geral. Ô, doutor, e pensa que o gato também, como a gente sabe que ele é um caçador, nesse momento que ele está ali convalescente, ele fica mais sensibilizado também, né? Fica. Como você falou, às vezes ele está sofrendo um bullying, mas ele já está sensibilizado, ele está machucado, ele está ali incomodado, talvez, por conta daquele procedimento, e aí ele fica ainda mais sensível para a presença de outros animais, não é isso? Isso, com certeza, ele fica sensibilizado mesmo. E muitas vezes, assim, na maioria dos casos, esses animais eu acabo entrando com tratamento à base de antidepressivo, né? Porque além de ajudar na depressão, os princípios ativos que a gente usa na veterinária, eles agem como anti-inflamatório da bexiga, né? A dieta é importante, né? Rica em proteína de origem animal, a ingestão de água. Então, assim, são inúmeros fatores. E outra coisa também muito importante, Thiago, que eu esqueci de falar, é que aquela coisa, o gato tem que ter algum divertimento dentro de casa. Se você tranca ele num apartamento, ele tem que ter um arranhador, ele tem que ter uma prateleira para subir. Isso a gente chama de enriquecimento ambiental, porque senão ele começa a ficar estressado. Hoje se fala muito, né, na gatificação do ambiente, né, transformar um ambiente mais atrativo ali para os gatos. E aí Rafael, eu quero aproveitar e salientar o seguinte: a doutora falou aí do uso de antidepressivo, não vai dar antidepressivo da sua cabeça para o gato, pelo amor de Deus. Não. Leva no veterinário, vê se ele tem alguma opção realmente para ajudar na recuperação. Se você for aqui de São Paulo, passa lá nesse pet da Ricardo Jafé, marca uma consulta com a doutora Fábio, que ela vai poder te ajudar mais. Ô, doutora, tem alguma raça que é mais predisposta a ter problema urinário ou renal? Então, existem 2 raças que têm uma alteração, que podem ter cistos nos rins em função hereditária, que são Persa e Maine Coon, né? Existe até um teste um marcador aí genético que a gente pode fazer ainda em filhote, né? Para saber se ele tem ou não essa predisposição. E se tiver, não tem muito o que a gente fazer, é só a questão mesmo da gente meio que tentar manejar. Mas é Maine Coon e Persa. Maine Coon e Persa. Gato vira-lata vai ser sempre uma grande surpresa, né? Gato vira-lata, como não tem um histórico, um pool gênico mais fechado, né? A gente acaba esperando aparecer os sintomas. Muito bem. Aqui, o pessoal pergunta também, um animal que tem um histórico já de doença renal, que ele já é crônico, ele começa a ficar mais exigente em relação à alimentação. Isso está relacionado também à palatabilidade, às proteínas? O que o tutor pode fazer para que ele seja estimulado a se alimentar direito, tendo esse incômodo da doença renal crônica? Dependendo do grau da doença renal, porque tem graus, né? Dependendo do grau, quanto maior o grau, mais exigente ele vai ficar. E ele eu acabo dizendo, brincando, né? Vai ser o paciente self-service. Então, assim, um dia ele vai querer comer uma ração, outro dia ele vai querer comer outra ração. Então, assim, lógico que a gente precisa saber se os parâmetros dele estão tão alterados em função dos rins ou se tem alguma coisa a mais, né? Então, por isso que um paciente renal crônico, ele tem que ter um acompanhamento veterinário constante, com uma frequente realização de exames laboratoriais para a gente ver aí o que mais está acontecendo, né? Mas, assim, esses doentes renais, eles dão um pouquinho de trabalho realmente no quesito dieta. Sim. Né? E aí a gente sabe que no mercado, na Cobase mesmo, né, a gente tem uma série de alimentações terapêuticas para tratamento, para auxiliar o tratamento de diversas doenças, inclusive para doença renal. Quando o gato ele é crônico, obrigatoriamente ele precisa se alimentar de uma ração terapêutica para doença renal ou não, doutora? Depende de caso a caso dos graus, como você falou.
Depende do grau, porque como eu já falei anteriormente, o gato, ele é um caçador nato, ele precisa muito de proteína, né? Então, assim, por mais que eu pegue uma alteração renal no começo, ou não tão grave, se eu retirar o nível de proteína ideal que ele precisa, o que acontece? O corpo dele, fisiologicamente, ele precisa de proteína. Então, ele vai começar a consumir a própria musculatura, né? Então, eles começam a ter uma atrofia muscular e é rápido o processo. Então, assim, eu só entro com dieta terapêutica nos casos mais avançados. Sim. E mesmo entrando com dieta terapêutica, Thiago, eu suplemento com aminoácido. Porque não dá, entendeu? É assim, porque o aminoácido eu sei que não vai fazer mal. Lógico que esses aminoácidos a gente tem que fazer tudo direitinho, calculado, enfim, né? Porque senão, aí não vai ter jeito. Toda alimentação especial, em situações especiais, como é a questão do tratamento, né, doutora, tem que ser acompanhada por um médico veterinário por conta de todos esses cálculos. Com a gente certeza. sabe que um animal saudável, se a gente lê ali o rótulo da ração, aquela ração que o gato escolheu, você segue o que está no rótulo e tudo bem. Se o gato tiver uma doença diagnosticada, aí vai ter uma alteração na rotina alimentar dele, tanto relacionada à marca da ração, à quantidade diária, né, doutora? Uma possível suplementação, como o caso de uma suplementação de aminoácido, não é? E é aquilo que eu costumo dizer, uma dieta terapêutica, uma ração terapêutica, ela é prescrita pelo veterinário como um medicamento. Então não adianta o tutor do animal chegar lá e falar, meu gato está com um problema renal, eu vou dar. Não, isso daí tem que ser prescrito também. É bem comum da gente pegar, sabe? E aí a gente depois tem que correr atrás do prejuízo, né? Mas é importante salientar. Meu gato não tá fazendo xixi, deixa eu dar uma ração terapêutica renal. Não é bem isso, não é não. Ô, doutora, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu quero lembrar que o programa de hoje é um oferecimento de PipCat, é uma linha grande de areia sanitária para gatos. Então, você gateiro sabe que o gato ele tem a necessidade de urinar e de defecar dentro da areia sanitária. Entra lá no site da Cobase, conheça toda a linha de areias PipCat, a linha ecológica, mineral, argila, sílica, tem diferentes tamanhos de granulometria para você escolher aquela que é melhor para o seu gato ou para o seu gato escolher aquela que ele mais gosta também, tá? Se vocês querem saber mais sobre as areias sanitárias da PipCat, entra no nosso canal do YouTube, tem um vídeo lá de areia sanitária onde eu explico tudo sobre as diferentes areias sanitárias, você vai poder entender melhor para poder escolher melhor aí para o seu gato, tá? Bom, doutora, você falou agora há pouco sobre enriquecimento, né? Como que o manejo do ambiente pode influenciar na saúde renal, na saúde e na rotina urinária dos felinos? Aquilo que eu já falei também assim anteriormente, número de caixa de areia, esse é o primeiro fator. Número de caixa de areia, né? Mas e se eu tiver 2 gatos? Quantas caixas de areia eu preciso ter? É um cálculo fácil. Um gato, 2 caixas de areia. 2 gatos, 2 caixas de areia mais uma unidade. 3 gatos, 3 caixas de areia mais uma unidade, né? Então, assim, se eu tiver 7 gatos, quantas caixas de areia eu vou ter? Eu tenho que ter 8 caixas de areia. Então, mais assim, aquela coisa. Então, assim, é aquela coisa, eu tenho 8 gatos e tenho 2 caixas de areia. Não adianta. Os seus gatos vão ter problema inflamatório na bexiga, vão ter problema, porque isso aí estressa. É a mesma coisa que a gente tiver 30 pessoas morando numa casa com um banheiro. Imagina um problema, né? Às vezes, então, assim, casais ou duplas que moram juntos já tem aquela disputa por um único banheiro, né? Não dá. Imagina para os felinos. Ó, a Andréia tá comentando aqui, que vai providenciar uma caixa de areia extra. Ai, que bom, já consegui. Isso que o gato tá evitando urinar. Vai levar no veterinário, comentar a tua situação do gato. E é isso aí, Andréia. Muito bom. Coloca lá uma areia sanitária. Daqui a pouco, se você esperar, daqui a pouco o Bruno vai estar aqui, ele também é médico veterinário, ele vai falar um pouco sobre o uso das areias, disponibilidade de bandejinha, onde colocar na casa. Então, aguenta aí, Andréia, que a gente vai discutir um pouco mais sobre o assunto, tá? Quem tiver dúvida, escreve aqui nos comentários que estamos acompanhando ao vivo, tá? Doutora, existe alguma areia sanitária que ajude na prevenção de doença renal? Olha, Thiago, não existe. O que existe é o gato não gostar da caixa de areia e evitar usar a caixa de areia e começar a segurar a urina. E aí isso pode dar problema, né? Sim. Então é aquela coisa, se o tutor começar a perceber que ele não está usando a caixa de areia, ele tem que começar a perceber essas coisas. Mas, aquela coisa, nem tudo é comportamental.
Sim, Então, sim. assim, a primeira coisa se descarta problema físico. E aí, se descartando todos os problemas físicos, aí a gente pode começar a intervir ambiente, enfim. É lógico que se tem algumas coisas básicas que a gente já pode fazer de imediato, né? Mas, assim, não fica bravo com o seu gatinho, não. Ele não tem culpa. Muitas vezes a gente, né, Eu acho acha que o que ele tá fazendo de básico, pirraça, mas não é, não. e não é, né? Doutor, acho que o Não. básico, o doutor, ele pode começar na questão de colocar uma bandejinha a mais, trocar a bandejinha de lugar, e isso que é o mais simples, dá para ser feito enquanto essa investigação está correndo ali em paralelo, né? E uma dica legal também que me veio à cabeça agora, assim, não coloca a bandeja de areia do lado do potinho de comida dele também, não. Não é legal comer do lado do banheiro, né? Não é Então, legal. assim, do lado da máquina de lavar roupa, fazer xixi com aquele barulhão, já pensou? Imagina. A Rafaela está perguntando aqui, doutora, se é melhor a caixa aberta ou aquela caixinha fechada, tipo banheirinho? Na sua opinião, tá? O que é melhor? Eu ia falar para ela perguntar pro gato dela. Assim. Tá aí a resposta, tem que ver com o gato que ele mais gosta, né, doutora? Tem que ver com o gato, porque assim, aquela coisa, não dá pra gente saber. Eu não tenho como opinar, desculpa, mas assim, nesse caso, eu acho que ela tem que testar as duas e ver qual que o gato vai gostar mais. Como ela tem um gato, se ela tiver um gato, ela pode colocar uma aberta e uma fechada e ver qual ele vai usar mais. Ô, Rafaela, comenta aqui, quantos gatos você tem em casa pra gente poder direcionar aí para você, tá? O doutor, é gato que começa eventualmente a comer areia sanitária, é indicativo de algum problema? Olha, de vários, né? Aquela coisa, a gente tem que primeiro entender o que está acontecendo, né? Levar no veterinário, fazer uma triagem de exames laboratoriais. Não ache que isso aí, primeiramente, é problema comportamental, porque muitas vezes pode não ser, pode ser até um problema digestivo, algum problema de trato digestivo, né? Alguma alteração hormonal que faz com que eles comecem a comer até parede, né? Enfim, então, assim, normal não é. Né? Lógico que assim, existem algumas areias que chamam mais atenção, outras não, mas assim, o normal é não comer areia de gato, independente do porque a areia tipo não é de alimento, areia. né? Isso, e não tem proteína ali. Verdade. Então, tem que dar uma checada, ver aí o que está acontecendo. Às vezes ele pode estar com alguma verminose, enfim, mas antes de achar, a gente tem que fazer exame para descobrir o que está acontecendo. Estresse também causa isso, doutora, de querer comer, de ingerir aquela areia sanitária? Estresse, eu acho que nunca peguei nenhum caso de estresse que fosse ingerir areia, não. É mais problema metabólico mesmo. Problema metabólico. E para aqueles gatos que se recusam a utilizar a bandejinha? Quer dizer, a gente falou sobre o gato que segura, aquele gato que você falou que pode reter urina por até 24 horas, caso a caixinha não esteja limpa. E para aquele gato que ele faz a necessidade, o xixi e o cocô, porém faz fora, faz em outro lugar. O que pode ser feito? Ele vai levantar uma plaquinha e vai falar assim, ó, muda minha areia, compra outro tipo, ou coloca minha caixa de areia longe da máquina de lavar roupa, porque eu não gosto de fazer xixi aqui do lado da máquina de lavar roupa. Então, assim, tem esses fatores ambientais que estressam o gato. O gato gosta de um ambiente tranquilo. Às vezes o grão da areia é grosso, ele prefere um grão mais fino, né? Ou é um material de sílica, ele prefere um outro que não seja sílica, que seja uma outra qualidade de areia, né? Então eu acho que essa questão de não urinar na caixa de areia é uma questão natural do gato. Você pega um filhotinho de 30 dias, de 40, 50 dias, ele já vai automaticamente na caixa de areia. Faz parte da natureza dele, né? Então, se ele está fazendo isso, é um jeito dele falar para você que tem alguma coisa errada mesmo, talvez no ambiente, né? Então, tem que dar uma checada mesmo, porque ele não fala, né? Às vezes só tirar a caixa de onde ela está e colocar naquele lugar onde ele está sujando. Às vezes é isso que ele precisa. Às vezes é isso, é um manejo ambiental, né? É um manejo ambiental. Ó, a doutora Rafaela respondeu aqui. A Rafaela é aquela da bandejinha que não sabia se era melhor estar aberto ou fechado. Ela fala que tem dois amores, né? O Lúcifer e a Tereza. Então ela tem dois gatinhos em casa. Vamos fazer uma coisa. Vamos. Deixa 2 caixas abertas e uma fechada. Sim, e vai acompanhando. E espera, vamos lá. O bom da caixinha fechada, né, doutora, é que é possível tirar a parte de cima, não é isso? E aí depois ela virou uma caixa aberta. Então, depende para Rafaela, se o gato, ela percebe que eles preferem a caixinha aberta, é só ela fechada tirar a parte de cima.
guarda e está resolvido. Isso. Nossa, doutora, pergunta do Roberto Chilvite agora. Vamos lá, Roberto. Ele fala que você conhece a gatinha dele, que é a Sara, que ela é cega, tem um problema renal crônica, e ela percebe que não estava usando, eles perceberam que a gatinha não estava utilizando a caixa de areia, nem o bebedouro da forma como deveria. Porque ela era perseguida pelo outro gato filhote. Então, ele diz assim, que a gatinha dela, pelo que eu entendi, que é mais velha, é ceguinha, tem problema renal. Ele pegou o segundo gato começou a infernizar a coitada da Sara, velhinha. Mudou a localização da caixa, verticalizou o ambiente, brincou muito mais com os outros gatos. O Roberto, a gente conhece que tem bastante gato em casa, e resolveu. Ele falou que foi só uma mudança ambiental aqui, pelo que ele fala, e gastar mais a energia dos demais gatos saudáveis, e pelo visto resolveu. Isso ajuda também, né, doutora? Estimular a atividade dos gatos mais jovens, mais saudáveis, para deixar aquele gato que é mais sensível tranquilinho, né? Porque se tem duas faixas etárias de gato em casa, o pequenininho quer brincar e o mais velho quer ficar no sofá assistindo televisão. Ele não quer, né? Aí já viu, né? Muito bom. Doutora, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Thiago, foi um prazer mesmo. Hoje quem está acompanhando com a gente aqui, Inês Oliveira, Ilma Nazário, Ivanete Freitas, Maria Estela de Sá, sempre aparece um pessoal Sá acompanhando aqui, que não é meu parente, tá? Você tem parente meu? Hoje não tem. Alessandra das Graças, Aline Maciel, Thaís Rodrigues, Liliana Cláudia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alessandra das Graças, ela pergunta assim, o gato começou a urinar fora da caixa, é problema comportamental, doutora? Não necessariamente somente comportamental, precisamos fazer exames aí para ver se ele não tem nenhuma alteração na bexiga, né? Aí, se der tudo normal, aí sim. A Alessandra deve ter chegado agora, lá no comecinho a doutora Fabi falou que tem que fazer uma investigação, né? Tudo que muda no comportamento do gato, ele ia realizar realmente uma investigação para saber qual é a origem disso, se é um problema realmente de saúde, metabólico, físico ou só comportamental, né, doutora? Primeiro a gente descarta todos os problemas físicos, cistite, problema renal, alguma alteração física, deu tudo normal, exame laboratorial normal, tudo normal, aí sim é comportamental, aí a gente intervém, né? Muito bom. Doutora, obrigado. Agora a gente vai para o segundo bloco. Eu tenho um recadinho de PipiCat, para quem quer conhecer um pouco mais aí das areias sanitárias da PipiCat, não sai daí. Em 1 minuto e meio estaremos de volta com o veterinário Bruno. Doutora, obrigado, viu? Eu que agradeço, Thiago, obrigada. Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre gato, estou à disposição, tá bom? Beijo grande. Beijo, doutora, e não saiam daí, já estamos de volta. Líder de mercado e pioneira no segmento Pet Care, a PipiCat inova mais uma vez com o relançamento de toda a sua linha com uma tecnologia exclusiva para o controle do mau odor na bandeja sanitária. A urina do gato contém quantidades de ureia muito superiores ao humano ou até mesmo ao cão, especialmente se o gato não for castrado. A caixa de areia é lar também de muitas bactérias, capazes de produzir uma enzima chamada urease, que converte a ureia em amônia, exalando o mau odor. A tecnologia PipiCat Odor Block é capaz de inibir essa enzima, prevenindo a formação de amônia e garantindo uma bandeja de areia sem cheiros desagradáveis. Com o controle de odores imbatível de PipiCat Odor Block, os tutores não precisam mais se preocupar com o mau odor na bandeja sanitária. E isso não é tudo. Cada produto da linha Odor Block foi pensado para atender às necessidades de uma casa com gatos. PipiCat Classic. Agora com grãos mais finos que permitem maior rendimento, melhor absorção e torrões mais firmes. PipiCat Floral. Grãos extra finos com uma deliciosa fragrância floral. PipiCat Campestre. Grãos extra finos com uma fragrância campestre única. E PipiCat Multicat, também com grãos extra finos, ideal para lares com vários gatos. A linha de granulados favorita de gatos e tutores acaba de ficar ainda melhor com a nova tecnologia Odor Block.
Ecobase Lovers, estamos de volta falando hoje sobre saúde urinária, saúde renal dos gatos. Estávamos aqui com a doutora Fabiana de Giorgio, que é médica veterinária lá da clínica S-Pet, que é parceira da Ecobase Carlos Jafé, e agora eu recebo o outro médico veterinário, Bruno Sattelmayer. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, Thiago. Muito bom tê-lo aqui. O Bruno, ele atua no departamento de educação corporativa aqui da Ecobase, ele que é uma das pessoas dessa grande equipe que faz a formação dos colaboradores em loja, tá? O Bruno é médico veterinário e ele veio falar um pouco sobre o hábito dos gatos em relação à utilização de bandejinha sanitária, tá? Ó, Emilian tá por aqui, Rogério Baghini, Fernando Espinosa, Maria Luísa, quem mais? Cida Ferraz, Belinha, Cruvinel. Muito bem, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, quem tiver felinos em casa, quiser perguntar, manda a pergunta aqui que vai ser respondida ao vivo pelo Bruno. Perfeito. Então, seguinte, primeira coisa, já que hoje nós temos um oferecimento PipCat, como que um tutor faz ou quais parâmetros ele deve avaliar para escolher uma areia sanitária para o gato dele? Primeira coisa, Thiago, é saber se ele já tem alguma indicação. Então, a doutora Fabiana explicou muito bem sobre tudo que a gente precisa saber para ter o gato saudável. Se ele já tem uma indicação, seja do veterinário ou de onde ele adotou, já é um bom começo. Muitas das vezes os gatos, como você falou, são exigentes. Logo, se ele já é acostumado com uma areia, é meio passo. Se ele não conhece, se ele é um gato que ainda não é acostumado, ele pode buscar uma orientação de um profissional que vai mostrar para eles os vários tipos de areia que a gente trabalha, cada uma com sua vantagem e, vamos dizer, outro lado da vantagem. E não vantagens, vamos colocar assim, aquilo que não é vantagem. E por que eles têm esse hábito de enterrar, né? Porque assim, a hora que a gente pensa em cão, a gente sabe que o cão ele faz ali na grama, muita gente que tem o cão aí dentro de casa, dentro de apartamento, utiliza ali o tapetinho higiênico, e os gatos especificamente precisam de areia, tem que ter essa textura arenosa. Por que eles enterram a sujeira deles, ô Bruno? Tiago, semana passada eu estava conversando com um cliente que ele estava me perguntando justamente isso. Ele, Bruno, é verdade que o gato ele enterra porque ele é educado? Porque ele já tem aí uma educação de berço e meu gato é chique, ele gosta de enterrar? Na verdade, tem uma explicação muito mais biológica para isso. Os gatos, se a gente for pensar nos seus ascendentes, são os grandes felinos. E se a gente pensar num ambiente natural, eles são predadores. Logo, precisam enterrar tanto xixi e cocô para que as presas não percebam o cheiro daquele predador. Então, é um mecanismo instintivo que o gato vem carregando há séculos, milênios, e mesmo ele sendo domesticado, ele vai ter isso dentro de casa, do apartamento, de querer enterrar suas necessidades. Então, mais do que educado, o gato ainda tem esse instinto de um grande felino, apesar dele ser lindo, maravilhoso, ter 3, 4, 5 quilos, ele mantém esse hábito dos seus grandes ancestrais. A doutora Fabi estava falando sobre isso, né? Como o fato deles serem caçadores é importante para a definição da qualidade dessa ração, dos altos níveis de proteína, altos níveis de gordura e proteínas e gordura de alta qualidade. Mas esse hábito, ele influencia não somente na alimentação, né, Bruno? Mas, como você falou, também na pós-alimentação, né? Que é a parte do defecar, a parte do urinar. Ele quer, na verdade, mascarar a presença no ambiente, pelo que eu entendi. Ele quer que a presa dele não perceba que ele mora ali. É exatamente isso. Totalmente como a gente copia a natureza para a areia, é feito para a ração também. Então, quando a gente fala de proteína, gordura, carboidrato, quanto melhor a gente respeitar o hábito alimentar desse felino, melhor será a urina ou fezes dele dentro de uma caixinha de areia. E que eu acho que a gente tem que conversar aqui também com os tutores que estão assistindo. Eles querem facilidade na hora de limpar, de ter higiene. Então, quando a gente tem uma boa alimentação, quando a gente tem uma areia de qualidade, a gente acaba conversando com benefício tanto para o gato quanto para o cliente. Aqui é a hora da higiene, né? Eu lembro que quando eu era menor, né, quando eu era criança, meus pais, eu pedia muito gato e meus pais diziam que não, gato era sujo, que era sujo. Hoje, estudando, a gente vê que é o contrário, na verdade, né? Porque quando o gato, unindo o hábito dele de manter o ambiente que ele vive limpo, junto com uma alimentação de alta qualidade, uma areia de boa qualidade, na verdade, você tem um ambiente super bacana, né, Bruno?
Sim, Thiago, mais um relato. Um cliente que ele tem um gato e um cachorro. Você acredita que o gato, além de limpar as necessidades dele, quando o cachorro faz no tapetinho higiênico, o gato quer ir lá e enterrar do próprio cachorro, do próprio irmão? E ele, mas por que isso Caramba! está acontecendo? Eu falei, poxa, o gato ele tem um instinto predador muito mais aguçado do que o cachorro que ele está convivendo, então não se preocupe, basta limpar ali o tapetinho também, mas por isso que é importante entender o hábito dos gatos, como você estava explicando. Muito bom. Ô, Bruno, a pergunta aqui da Mara. Isso daqui foi uma pergunta que a doutora Fabi explicou agora há pouco, tá, Certo. Mara? Ela fala que o gato dela fica muitas horas sem fazer xixi e quando faz um grande volume. É normal isso, Bruno? Na verdade, não. Na verdade, o interessante é que ele tem uma frequência urinária, ou seja, que ele urine durante algumas vezes por dia. Uhum. Segurar, reter, não é um bom sinal, óbvio. Pode ser que ele esteja saudável. Para a gente ter uma certeza, é sempre bom passar com um veterinário. Mas eu acho que eu queria colocar um questionamento para a nossa ouvinte, para quem está assistindo a gente. Por que ele está segurando tanta urina? Será que a caixinha está sendo sempre limpa? Será que ele está gostando do granulado, da areia sanitária, da bandeja, do local? Eu acho que a gente pode trabalhar em cima disso. Foi exatamente isso que a doutora Fabi falou agora há pouco, Tamara. Muitas vezes o gato ele se recusa a utilizar a bandejinha, ou porque está num lugar que ele não gosta, ou porque não é a areia que ele gosta, ou porque a estrutura da bandejinha não é o que ele quer, ou porque está suja. Então, muitas vezes o felino ele segura, retém ali a urina, esperando que você limpe. E aí, se ele retém muito tempo, óbvio que a hora que ele vai fazer xixi vai ser aquele xixi longo. A longo prazo, isso pode trazer um problema, né? Ô Bruno, e qual o volume de areia que deve ser colocado na bandeja para o gato poder utilizar numa boa? Tem muita questão da absorção da urina, né? Para absorver a urina de uma quantidade suficiente e facilitar para o tutor ali limpar essa bandejinha. Tiago, sabe que além de ser veterinário, de ser analista, eu também sou tutor, também tenho a minha gatinha, e algo que eu sempre prezo com os tutores, com os clientes, é que a gente leia o rótulo. Eu sei que às vezes pode parecer um pouquinho chato de pegar as letras, mas é importantíssimo. E cada fabricante vai colocar a indicação de quanto de areia a gente deve colocar. Sim. Bruno, não consegui ler, eu estou com areia, preciso colocar imediatamente. Uma regrinha básica que funciona muito bem é a gente medir ali cerca de 4 dedos. Com essa profundidade, a gente vai conseguir que a urina penetre ou que ele consiga esconder suas fezes, e para aquelas areias que formam um torrão, a gente vai ter facilidade de limpar. Para aquelas que não formam, a gente vai ter ainda uma higiene mais preservada, talvez evitando que se forme lama. Então, aproximadamente ali 4 dedos. E a reposição vai depender muito da qualidade dessa ração, né, Bruno? E da quantidade de gato que está utilizando ali também, né? Porque tem areias que você tem que trocar um volume maior e outras só repõe. Não tem essa diferença também? Exatamente. Se o tutor ele dá uma ração, por exemplo, super premium, de excelente qualidade, certamente o volume e odor de fezes será de altíssima qualidade. Baixo valor de odor, né? Um volume de fezes também reduzido, facilitando a limpeza. Em questão da urina, vai depender também bastante do quanto ele bebe água, mas certamente vai facilitar. Algumas areias pedem para que depois de um mês, sim, a gente tem algumas areias que, dependendo se você tiver um gato, aguentam até um mês, que aí sim a gente renove por uma nova, pela indicação. Jogar o conteúdo todo no lixo não é só repor, né? Exatamente. A maioria dos tutores faz o quê? Retiram o que está sujo e só repõe um pouco mais, mas aí, pelo menos uma vez por mês, é interessante jogar tudo, lavar a bandejinha e repor tudo novo. Exatamente. Né? Durante a semana, durante os dias, sim, a gente limpa e vai repondo, mas quando a gente atinge um mês, seria ideal repensar em trazer um novo saco ou lavar totalmente ali a bandeja para recolocar uma nova areia. Muito legal. Mais cedo, né, a gente estava falando sobre a diferença, alguém perguntou o que era melhor, né, o banheirinho fechado, o banheirinho aberto, a doutora Fabi até falou assim, o gato tem que escolher e tal. Do ponto de vista do gato, qual que é a diferença? Como é que ele enxerga um banheirinho que está ali aberto e um banheirinho fechado? Bruno, qual que vai ser a diferença prática do ponto de vista do felino? Bom, eu acho que isso conversa muito com o local de escolha de onde a gente deixa essa bandeja. O gato ele precisa se sentir confortável. Ele nunca pode estar acuado, amedrontado ou com receio de fazer as suas necessidades.
pensa numa bandeja aberta, obviamente ele tem mais facilidade de entrar, ele está enxergando todo o ambiente. Ao comparar com o banheiro, a gente tem a vantagem também dele estar ali dentro e ele fica escondido, ele consegue fazer as suas necessidades sem que ninguém esteja perto, incomodando ele. Então, a gente tem esses dois pontos que, no final das contas, quem decide é o gato. Ele que vai falar para o tutor se ele prefere o banheiro ou a bandeja aberta, ambas aí, onde a gente pode trabalhar com a bandeja que pode sujar mais a casa do tutor, porque o gatinho ele acaba carreando ali entre as patinhas, entre os dedos, ou o banheiro que vai preservar toda aquela areia ali dentro, e o controle do odor acaba sendo filtrado ali. A gente tem vários recursos, aditivos que a gente pode colocar para que tenha um benefício também para o tutor. A gente sabe que, como você já falou inúmeras vezes, qualidade de fezes, urina depende do que o gato come, mas tudo depende do tutor fazer uma higiene pelo menos uma vez por dia, de retirar a urina, retirar as fezes desse gatinho também. Ou ter bandejas extras, né, Bruno? Poxa, Também eu ouvi ajuda bastante a doutora Fabiana, e a regra é essa, né? Pelo menos, no mínimo, uma para um gato e ainda contar com uma bandeja extra. Sempre pensar na bandejinha extra. O Bruno, e como existe uma técnica para estimular o gato a utilizar a bandejinha? Porque assim, eu já ouvi falar de alguns relatos de pessoas que têm gato, filhote, e ele vai sozinho na areia, outros falam que o gato se recusa a usar areia. Tem como ensinar o gato a utilizar a areia sanitária? Perfeito. O gato ele é muito inteligente. Muitos casos que a gente observa, no primeiro dia da gente colocar a bandeja no local correto e apenas a gente introduzir o gato perto da bandeja para que ele cheire a areia, o próprio cérebro dele já vai dar um indicativo. Olha, é melhor a gente fazer as necessidades aqui, aqui vai ser o nosso local. Então, muito melhor é escolher um bom local, fazer com que esse gato cheire, e para o animal, gente, é instintivo. Se ele come e bebe água, minutos depois, ele tende a fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, uma boa dica é fornecer bastante água, usar fontes, mais bebedouros, dar comida a ele antes dele utilizar a areia, colocar ele para cheirar no local adequado, que é 95% de chance dele já fazer no primeiro dia sozinho, e isso é muito bacana. Eu acho que isso é um dos grandes pontos positivos da gente ter um gatinho em casa. Uma vez isso é instinto também, né, Bruno? Se o gato ele já tem esse instinto, como você falou lá no começo, de ser um caçador, e por conta disso ele já vai enterrar ali, acaba sendo muito mais fácil ensinar o gato a utilizar a bandejinha do que seria ensinar um cão a utilizar o tapete, não é isso? Sim, e Tiago, até pegando um gancho no que você está falando, ensinar cachorro, tem muita gente que às vezes demora mais. Nas nossas lojas também a gente encontra os atrativos sanitários, ou seja, são produtos sintéticos que acabam imitando a urina do gato, que vai aguçar ainda mais esse instinto. Então são gotinhas que a gente pinga ali na areia que vão atrair bastante esse animal. Muito bom. E aí alguns tutores, eventualmente, eles mudam a areia, né? Mudam ou a marca, ou mudam o tipo, o tamanho do grão, o material dessa areia. Às vezes, sei lá, pega uma promoção ou ganha de outra pessoa, ou enfim, quer trocar por outro tipo, alguém diz que tem uma areia que é melhor e tudo mais, e ele vai trocar a areia do gato por outra marca, outro tamanho do grão, ou outra matéria-prima. Como que essa troca pode ser feita, Bruno? Tiago, é super comum a gente ter trocas, a gente tem aí cerca de 4, 5 tipos de matéria-prima diferentes. A questão principal é troca gradativa, troca gradual, ou seja, nunca trocar de uma noite para o dia, do dia para a noite. Ou seja, se eu estou usando uma areia de sílica e eu quero começar a utilizar uma areia de argila, mineral, eu devo fazer isso em aproximadamente uma semana, 7 dias. Eu começo com 90% da areia que eu já estou utilizando, e aí no primeiro dia eu coloco 10%, ou seja, uma pequena porção eu posso misturar para esse gato ir identificando o cheiro, o tamanho do grão, a sensibilidade, aquelas almofadinhas do gato, a gente chama de coxins também, é muito sensível. Então, no segundo dia eu aumento um pouco a quantidade da areia nova, ali no quarto dia, meio a meio, e em 7 dias a gente faz essa troca
gradual. É um dos Sim. melhores segredos para a gente conseguir fazer essa troca e para o gato se adaptar perfeitamente a uma nova areia. A gente sabe que os gatos, até a doutora Fabi falou, o gato quem escolhe realmente a Isso. areia. E aí, para a gente tentar estimular ele a escolher aquilo que a gente acha que é bacana, fazer essa troca talvez ajude, né? A Emília Farias está perguntando o seguinte: se pode usar tapete higiênico para gato? O tapetinho absorvente lá de cão, dá para utilizar para gato, Bruno? Então, eu já vi alguns casos raros o gato utilizar, mas pensando que ele vai ter que fazer esse movimento de enterrar, o tapete ele é feito geralmente de um gel Uhum. de algodão. Então, geralmente, o tapete ele se rasga, ele tende a se rasgar. A gente não tem como enterrar, a urina, ok, vai ser absorvida, mas as fezes vão ficar expostas. Então, o ideal, o que eu indico mesmo, seria a areia. Uhum, manter a areia mesmo, né? Porque imagina o gato vai tentar enterrar ali naquele tapete, vai esfarelar ele inteiro, né, Bruno? Vai fazer uma grande bagunça Rasga, na algodão casa. para todo lado. Ô Bruno, e qual que é o melhor lugar para o cliente posicionar essa bandeja na casa dele? Onde você indica? A doutora falou sobre a questão do lugar ruim, né? Falou que é ruim perto de Sim. máquina, de coisa que faz barulho. Então, o que é um lugar bom para posicionar essa areia? Bom, nesse local a gente não pode deixar o sol ou chuva, ou seja, perto de uma janela que a gente possa interferir na qualidade dessa areia. Geralmente as pessoas escolhem área de serviço, perto ali da cozinha, numa área realmente que tenha um piso fácil da gente higienizar depois. Uhum. Principalmente longe de comida e de água, longe de locais barulhentos, como a doutora falou, mas escolher um local que o gato se sinta seguro, que não seja passagem. Por Aham. exemplo, ele pode fazer num canto, se você conseguir escolher na área de serviço, ou seja, até num cômodo, existem vários tutores, talvez até um que esteja assistindo a gente, que possuem quartos para gatos. Você mesmo, Sim. né, Thiago, estava falando de deixar o ambiente mais amigo do gato. A gente tem clientes, tutores, que tem o quarto do gato. E sim, Uhum. a gente poderia colocar ali, sim, num canto mais afastado da comida, Uhum. de onde ele dorme, que seja totalmente adequado, seguro para ele fazer as necessidades. Então, minha dica é: escolha um local seguro, onde não bata luminosidade intensa, onde não tem umidade, onde ele se sinta bem para fazer as necessidades. Onde ele se sinta seguro e confortável, né? E sem Ah, barulho. O programa de hoje, pessoal, é um oferecimento de Pipicat, que é uma linha de areias sanitárias de diferentes materiais, diferentes matérias-primas, diferentes grãos. É uma variedade muito grande, tá? O Bruno, por que existe no mercado essas diferenças em tamanho de grão, essa diferença em relação à matéria-prima? Por que ter tanta diferença e o que isso implica no dia a dia para o felino? vamos lá, pensando primeiro como veterinário, a gente tem que pensar sempre no gato, pensar sempre primeiro no animal. Quando eu tenho uma areia muito fina, lembrando que entre os dedos dos gatinhos podem possuir pelos, existe um certo Uhum, espaço. Quando ele acaba pisando na areia para fazer aquele movimento de enterrar, ele pode acabar sentindo uma sensibilidade e não se sentir confortável. Logo, uhum, tem vários gatos que preferem um tipo de grão médio ou mais grosso. O que acontece? O grão fino deixa também aquele ambiente super fofo, o que acaba deixando alguns gatos mais confortáveis também. uhum. Tem o passo do tutor também, que se a gente começa Sim. a ter areia que vai formar um rastro pela casa, o cliente ele tende a optar por uma areia que fique mais condensada ali dentro da bandeja higiênica. Sim. Para o gato, o que mais realmente vai interferir, geralmente são informações de torrões, que fica fácil da gente higienizar, e Uhum. pensando nele, uma textura agradável para que ele faça o xixi ou o cocô e se sinta bem. Muito bom. E aí é importante ter essa variedade, porque os diferentes gatos vão ter diferentes preferências, os tutores também vão ter diferentes preferências, né? Sem falar que tem uma variação de valor, né, Bruno? O que para o tutor também facilita para ele encontrar Sim. aquilo que cabe no orçamento dele, né? Eu acho que quando a gente pensa na casa do tutor, a gente tem que perguntar quantos gatos tem ali, quanto Uhum, de areia que a gente utiliza por semana, por dia ou por mês, e a gente tem areias que têm um alto rendimento. Então a gente nunca pode ir somente pelo volume. Nossa, essa aham, areia
está com 4, 5 quilos. Quanto ela rende? Tem areias que às vezes tem 3, 4 quilos, menos, né, do que outras, que acabam formando torrão, que ajudam na eliminação na hora da gente higienizar, limpar, que né? rendem bastante. Então a gente tem areias desde ali de 4 quilos, 2 quilos, até areias de 12 quilos, que aí, economicamente, pensando no tutor, acabam valendo super a pena também, porque geralmente elas vão ter um desconto maior, e se o gato gostar daquela areia, não se perde. Elas têm uma validade boa que a gente pode usar com segurança. Minha sugestão é sempre que, Bruno, eu estou utilizando areia por 2 meses. Guarde sempre na embalagem. Sim. O que você comprou naquele saco, naquela embalagem original, é onde a gente deve acondicionar aquela areia. Lógico, nunca direto no chão, sempre em local suspenso, longe de umidade, para a gente aumentar ainda melhor a qualidade e usabilidade da areia. Durabilidade, né? Eu acho que essa questão do guardar em um ambiente seco é importante porque eu acho que talvez, né, se as pessoas pensam como eu, já imaginem em guardar esse tipo de material lá na área de serviço. Mas dependendo da área de serviço, da altura que você coloca ali, é um lugar que molha, que tem uma umidade, que tem um negócio ali na parede que traz umidade, né, Bruno? Isso vai ser prejudicial à qualidade da areia, né? Dependendo do material ali da areia. Exatamente, deve ser acondicionada sempre no local seco, se possível, longe de claridade ou luminosidade solar que bata direto, para a gente ter uma melhor qualidade dessa areia para o gato. Eles sempre vão nos dizer como está essa areia. Às vezes esse gato está utilizando essa areia já faz 1 ano, 2 anos, e de repente numa semana ele não quer utilizar, verifica, vê como é que estava antes e agora. A gente pode sempre ver coloração, quando ele faz urina, se está formando torrão ou não, se antes formava ou não, para a gente ter uma avaliação dessa areia. Muito bom. E como você indica ser feita a higienização dessa bandejinha sanitária? Bruno, como que tem que ser a rotina para o tutor de manter essa higiene? Primeira coisa, a gente tem que saber se essa areia forma torrão ou não. Pensando numa areia que forma torrão quando o gato urina, todos os dias, ou no final do dia, ou na manhã, quando o tutor tiver um tempo, com uma pazinha, geralmente aquelas furadas, onde a gente consegue peneirar e manter uma areia limpa ainda para ser reutilizada, a gente descarta geralmente no lixo. As únicas que podem ser descartadas em vasos sanitários são aquelas que vêm com descrição do fabricante. Caso não tenha, a gente faz um descarte no lixo. Posso fazer um adendo? Eu sei que o pessoal que tem essa areia sanitária que pode ser descartada, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, bacana, a areia ela é biodegradável, você descarta ali no vaso sanitário, mas tem que tomar o maior cuidado, né, Bruno, com o volume que é jogado e com a estrutura da tubulação desse prédio, porque prédios mais antigos, às vezes, tem a tubulação um pouco mais fina, aquilo pode entupir, dependendo do volume que você coloca, né, Bruno? Então, é importante seguir a risca o que tá... o fabricante fala. O que o fabricante fala, né? O que está ali na embalagem, né? Sim, muitas das vezes você tem que dissolver até o torrão, que gera, né, um segundo trabalho, mas a questão é, em relação à higienização, todos os dias, se forma um torrão, a gente retira e joga fora. Em relação às fezes, o mesmo procedimento, onde a gente peneira e joga somente as fezes fora. E eu gosto muito de preservar também a qualidade de vida tanto do gato quanto do tutor. Então, antes e depois, lava as mãos, a gente já está em época de pandemia, a gente já está habituado a isso. Lavou as mãos ou passou álcool em gel, a gente vai estar super limpo, super seguro também. Questão é, se a areia não forma um torrão, geralmente essa urina vai se depositando no fundo, por isso é sempre importante a gente ter aquela camada grossa de 4 a 5 dedos de areia para a gente preservar o odor, para a gente preservar a qualidade de vida desse gato. Passado 7 dias, pelo menos uma vez por semana, eu tinha falado em relação a um mês, a gente troca areia, mas um dado ideal, uma data ideal, uma vez por semana fazer a limpeza da bandeja também, onde a gente tira a areia, lava com água e sabão. Existem depois vários desinfetantes profissionais de uso PET que a gente pode desinfetar mesmo, mata vírus, bactérias e deixar ela seca, pronta para um novo uso. A gente sabe que urina e odor de gato é mais forte do que urina e fezes do cão.
Logo, o máximo de cuidado que eu tiver com higiene vai ser melhor para o gato e melhor para o tutor. Ô, Bruno, e aí, questão de ter o odor de urina forte, de fezes, algumas areias têm cheirinho também, né? Tem um cheirinho artificial que é colocado ali. Por que tem esse cheirinho? Como que funciona? E como que o gato enxerga ou inala isso? O cheiro. Vamos lá. A própria areia, ela já é feita com tecnologias muito, muito especiais que, por conta dela ser uma argila, um mineral ou outro, ela já consegue absorver bem o odor. Porém, quando você está falando de cheirinho, que são fragrâncias, a gente acaba introduzindo também como aditivos, é o nome que se dá a esses cheirinhos. Pode ser um cheiro de flor, um cheiro campestre, ou apenas um outro tipo de mineral que ajude a reduzir o controle do odor. O gato, por ser exigente, a gente já conversou sobre isso, a gente precisa perceber se isso não o incomoda. Sim. Caso a fragrância o incomode, a orientação é tirar e escolher uma areia que seja realmente eficaz no controle de odor. Se o gato não se incomoda e tudo bem, ele continua fazendo xixi 2, 3 vezes por dia, defeca pelo menos uma vez por dia, é bom para todo mundo, para o gato e para o tutor, sem problema nenhum. Muito bem, muito bem. Pessoal, obrigado, tá? Bruno, valeu pela presença hoje aí, nosso tempo já está se encerrando. Quer mandar o último recado aí para a Natália, para o Joaquim? Tiago, eu mando um grande abraço aí para minha família, para os nossos Cobasi Lovers, e em especial aí para você também, foi meu colega de trabalho, meu amigo até hoje. Forte abraço para todos. Valeu! Valeu, Bruno. Obrigado. Ó, Adriane Dias está com a gente, Sueli Sanches, Tassiele, Matheus Henrique, Everaldo Capobianco. Rafaela Fava está falando que vai correr lá no site da Cobasi para ver as opções de bandejas sanitárias, que vai ser o presente de Natal hoje, esse ano, né, dos gatinhos dela, do Lúcifer e da Tereza. Araceles Pereira está conosco também, Camila de Souza, Kaique Gasparini, Lucimar Marques, Emília Faria está com a gente aqui também, William Maciel, Mafalda Soares e uma galera aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa TV Cobasi ao vivo de hoje, tá? Esse programa foi um oferecimento de PipCat, areia para gatos. Eu quero agradecer quem acompanhou a nossa temporada de 2020 da TV Cobasi ao vivo. Agora a gente vai fazer uma pausa para o nosso final do ano, e aí no ano que vem a gente está de volta com mais programas e mais temas para vocês, tá? Se vocês quiserem saber de algum tema específico, vai comentando nos nossos vídeos, manda no inbox, fala, eu quero que vocês falem desse tema, que a gente coloca aqui na nossa programação, tá? Eu convido vocês a conhecer também os nossos posts aqui no Facebook, nossos vídeos lá do YouTube, segue a Cobasi lá no Instagram, e a gente também está presente agora no TikTok, tá? Então, quem tiver TikTok, corre lá e procura a Rede Cobasi, que você vai ver vários vídeos pets super engraçadinhos para curtir aí a onda do TikTok. Convido vocês também a visitar o nosso site e conhecer as opções de areia sanitária PipCat aí para o seu felino. Um Feliz Natal para todo mundo, que 2021 seja um ano maravilhoso, muito melhor do que 2020 foi, que eu tenho certeza que a gente vai sair dessa pandemia e eu vou poder voltar e receber os convidados aqui no estúdio, se tudo der certo. Muito obrigado e até ano que vem, pessoal. Tchau, 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 Bruno. Tchau, tchau.